A tensão entre o Supremo Tribunal Federal e figuras da política brasileira está no centro de um turbilhão que mistura poder, instituições e até pressões internacionais. E o nome que tem roubado a cena nas últimas horas é o do ex-ministro Aldo Rebelo, um dos personagens mais experientes e respeitados do cenário político nacional. Ele foi depor como testemunha no inquérito sobre o chamado golpe bolsonarista. Mas o que era para ser uma sessão técnica virou um verdadeiro confronto com o ministro Alexandre de Moraes, que chegou a ameaçá-lo com prisão por desacato. O vídeo em que Aldo critica o STF logo depois do depoimento viralizou e agora ele exige um pedido de desculpas público do próprio ministro. Será que Alexandre de Moraes vai recuar diante da pressão crescente? O que chama a atenção nesse caso é que Aldo Rebelo não é qualquer um. Foi presidente da Câmara dos Deputados, já ocupou cargos importantes no governo federal e é respeitado mesmo por quem discorda dele. A forma como ele foi tratado durante a audiência gerou reações até dentro da própria esquerda. O comentarista Demetrio Magnoli, por exemplo, considerado equilibrado na Globo News, classificou a atitude de Moraes como um abuso de autoridade e cobrou do Supremo a necessidade de conter excessos. Até influenciadores como Guga Chakra posicionaram-se contra a postura do ministro. É como se o STF estivesse perdendo o controle da narrativa. Pergunta: onde fica o limite entre o exercício do poder judicial e o uso da autoridade como arma política? Não temos mais Constituição no Brasil. Nós temos, na verdade, 11 constituições ambulantes. Uma hora uma está em Brasília, outra está em Nova York, outra está em São Paulo. Cada ministro é uma Constituição porque ele interpreta a Constituição do jeito que quer. Eu acho que essa Constituição já esgotou o seu prazo de validade. Infelizmente, ela foi feita num momento muito infeliz, porque ela foi feita o seguinte: logo depois do regime militar. As lideranças civis queriam fazer um acerto de contas com os militares, porque fecharam o Congresso, caçaram o mandato, e se reuniram todos, os progressistas e os conservadores, e chegaram à conclusão de que vacinar contra a instituição militar e a influência dos militares era empoderar corporações civis. Empoderaram o judiciário, empoderaram o Ministério Público, empoderaram todo mundo. Depois o Supremo ganhou autonomia, desde a época do presidente Collor. A oposição ao governo era uma tríade formada por um representante do Ministério Público, jornalista da Folha ou da Veja ou da Globo, e um deputado da oposição. Era isso. Quando a oposição perdia uma votação dentro do Congresso, ela recorria ao Supremo contra a sua instituição, que era o Legislativo. E o Supremo foi, naturalmente, tomando gosto por arbitrar as disputas dentro do Legislativo. Chegou a tal ponto que o Supremo resolveu decidir quem o presidente ou a presidente deveria ou não escolher como ministro. Eu acho que isso gera uma insegurança jurídica completa para todo mundo, para os indivíduos, para as empresas, para o próprio Congresso. Alimenta o crocodilo e será devorado por outro. Enquanto isso, o clima dentro do tribunal parece cada vez mais tenso. Ministros do Supremo estão irritados com a postura de Alexandre de Moraes, segundo informações vindas de bastidores. Alguns dizem que ele extrapolou ao ameaçar prender um ex-parlamentar com tanta projeção nacional. Mas o pior ainda pode estar por vir. Aldo Rebelo não só não recuou, como dobrou a aposta. Depois de publicar críticas duras ao STF, ele exigiu formalmente que Moraes peça desculpas públicas. Uma manobra inteligente, diga-se de passagem, porque coloca o ministro numa posição delicada. Ou ele cede e perde autoridade, ou mantém a linha dura e arrisca aumentar a onda de críticas contra o Supremo. E, falando em críticas, não faltaram reações também fora do mundo político. Jornalistas, analistas e até advogados têm questionado se o judiciário não está assumindo um papel cada vez mais central e autoritário na vida pública brasileira. O próprio Aldo Rebelo, em seu vídeo, disse algo que ecoou fortemente. Nós não temos mais Constituição do Brasil, temos 11 constituições ambulantes. Um recado direto à ideia de que os ministros do STF decidem conforme sua visão pessoal, e não apenas com base na lei. Pergunta: até quando o Supremo vai continuar sendo visto como o árbitro supremo de tudo o que acontece no país? Mas o dia também reservou outras surpresas. O influente Guilherme Boulos, que sempre esteve alinhado com setores progressistas, resolveu criticar Aldo Rebelo após o embate no Supremo. Chamou de vergonha e ironizou sua suposta decadência. Só que o golpe saiu pela culatra. Rebelo respondeu com ironia afiada: Boulos, você ainda não superou a derrota em São Paulo. Para de mimimi e chororó.
A resposta pegou mal entre os seguidores do próprio Boulos, que viram na reação de Aldo um contraponto firme e cheio de razão. Porque aqui no Brasil tudo recebe um tratamento político e ideológico. Tudo, tudo. Quando eu era presidente da Câmara, invadiram a Câmara. Quebraram tudo lá. Um movimento lá do Bruno Maranhão, lá do Pernambuco. Quebrou tudo. Eu dei voz de prisão a todos eles, mandei recolher e mandei autuar de um por um. Porque queriam fazer um boletim de ocorrência coletiva. Eu digo, não, tem que autuar de um por um. Isso não existe, né? É personalizado. Exatamente. Quantos foram condenados? Que eu saiba, nenhum foi condenado. Aqui você tem baderneiros que queimam estátua do Borba Gato, vilipendiam o monumento às bandeiras, não acontece nada. Aí você pega um sujeito que quebrou alguma coisa lá, que tem que ser. Não, uma senhora que passou batom na Estátua da Justiça. 20 anos, 18 anos, de cadeia, 14 anos. 2 filhos em casa. Então você tem esse tipo de desajuste e de desequilíbrio. Vândalos têm que ser punidos? Tem. Agora, vândalo não pode ter ideologia, tá certo? Não, esse aqui é progressista e protestou contra o Borba Gato, não acontece nada. Esse aqui protestou para defender tal posição, tem que receber 18 anos. Por quê? Não foi uma condenação por vandalismo. Porque uma condenação por vandalismo não vai a 14, 15, 16, 17, 18 anos. Isso aí tem outros objetivos e outros interesses e outras definições para se alcançar uma pena tão elevada. Então não surpreende que a Constituição, nesse caso, eu disse certa vez, nós não temos uma Constituição no Brasil. Na verdade, nós temos 11 Constituições. Porque cada ministro do Supremo interpreta a Constituição como quer, como deseja. Será que o tempo das certezas políticas absolutas já não faz mais sentido? Enquanto o STF tenta se posicionar frente a essas críticas, outro assunto ganhou força nas últimas horas. A polêmica envolvendo o ex-assessor Felipe Martins. Fernando Gabeira, jornalista histórico e figura da esquerda, admitiu em entrevista à Globo News que não há como justificar as acusações feitas contra ele. Felipe teria sido preso com base em informações falsas, incluindo uma viagem aos Estados Unidos que ele nunca fez e participação em uma reunião crucial que seus advogados provaram que ele não estava presente. Se até a esquerda começa a reconhecer falhas no processo, onde está a verdade sobre esse caso? Essa revelação abala diretamente a base do inquérito do golpe. Se Felipe Martins, uma das peças centrais dessa narrativa, está sendo desmentido pelas próprias evidências, o que isso diz sobre a consistência de todo o processo? O que eu acho nesse processo que precisa ser melhor esclarecido, tenho dito muito, é o caso do Felipe Martins, né? Eu acho que não está sendo discutido da forma que deva ser discutido. Primeiro porque ele foi considerado nos Estados Unidos como entrado, como participando de uma viagem aos Estados Unidos que ele não fez, até um inquérito sobre isso nos Estados Unidos. E agora os advogados dele provaram também que ele não estava naquela reunião em que ele teria dado a ata do golpe aos ministros militares. Segundo os advogados, a partir dos dados da TIM, ele estaria em outro momento, em outro lugar, que não era exatamente o lugar da reunião. Então, essa situação dele que eu acho que talvez tenha que ser melhor esclarecida ao longo do caminho. Analistas mais críticos do sistema afirmam que essa história do golpe parece cada vez mais frágil, sem provas concretas e sustentada por relatos contraditórios. O influencer Kim Pen, muito popular entre apoiadores de Bolsonaro, resumiu bem: esse golpe tá estranho, viu? Não tem plano, não tem tanques, nem badog e bola de golfe. Uma síntese mordaz que reflete a frustração de muitos com a falta de clareza nos fatos apresentados. Será que estamos assistindo a uma montagem midiática disfarçada de investigação séria? E se o ambiente interno já é complicado, o externo promete ficar ainda mais quente. O Supremo enfrenta uma nova batalha internacional. Dessa vez com os Estados Unidos, o presidente Donald Trump deixou claro que pretende retaliar medidas tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes contra aliados próximos a ele. Sanções econômicas e diplomáticas podem surgir, colocando o Brasil num campo de disputa global. O decano do STF, Gilmar Mendes, declarou recentemente: não há nenhum medo aqui dentro. Mas bastidores indicam que a preocupação é real. Ministros sabem que a pressão americana pode ser pesada e que a autonomia do judiciário brasileiro está em xeque. Até onde o Supremo está disposto a ir para defender suas ações, mesmo correndo riscos maiores? E não é só o STF que sente o calor. Políticos ligados a Bolsonaro começam a aparecer no radar das autoridades. Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente e deputado federal, entrou na mira do Supremo após ser citado como articulador de parte das ações americanas contra Moraes. O PT chegou a pedir a prisão preventiva dele, algo que obviamente não vai funcionar enquanto ele estiver fora do país.
Que bem não, líder do partido no Congresso, rebateu com veemência. Se a esquerda se incomoda tanto com interferência dos Estados Unidos, por que em 2022 eles próprios pediram ajuda internacional para derrubar Bolsonaro? Uma crítica contundente que mostra como a narrativa do nacionalismo está se tornando uma moeda de troca. Onde está a coerência de quem antes pedia apoio internacional e agora o condena? E tudo isso em meio ao cenário doméstico complexo. O aumento do IOF, anunciado pelo governo Lula, provocou reações em cadeia. Influenciadores que antes apoiavam o presidente começam a fazer críticas duras, especialmente aqueles que trabalham com economia e finanças. A sensação é de que o ajuste fiscal está penalizando principalmente a classe média, sem resolver os grandes gargalos estruturais do país. Tudo isso em meio a um cenário complexo. O aumento do IOF anunciado pelo governo Lula provocou reações em cadeia. Influenciadores que antes apoiavam o presidente começam a fazer críticas duras, especialmente aqueles que trabalham com economia e finanças. A sensação é de que o ajuste fiscal está penalizando principalmente a classe média, sem resolver os grandes gargalos estruturais do país. Até quando o governo conseguirá manter apoio popular com medidas que afetam diretamente o bolso do brasileiro comum? E no meio de tantas turbulências, o cidadão comum se vê perdido. O noticiário parece cada vez mais distante da realidade vivida nas ruas, nas filas de hospitais, nas escolas e no trabalho. A guerra de narrativas, as brigas institucionais, os ataques internacionais, tudo isso soa abstrato diante da dificuldade de pagar as contas no final do mês. Quando vamos voltar a falar de soluções reais para os problemas reais do povo brasileiro? Mesmo diante do caos, há espaço para a esperança. O Brasil sempre mostrou resiliência. Mesmo nos momentos mais difíceis, o povo encontra formas de seguir em frente, de resistir, de construir um futuro melhor. Como cristãos, acreditamos que Deus não nos abandonou. Ele continua no controle, mesmo quando tudo parece desmoronar. Então, continue buscando a verdade, questionando o que houve e não deixando que a desinformação te engula. Porque a cada dia há um novo vídeo, uma nova análise, uma nova chance de entender o que realmente está acontecendo. Convide um amigo para assistir com você, deixe seu comentário e lembre-se, informação é poder, e o poder começa com você.